A minha vida toda foi voltada para o mercado de montagem industrial. E agora que nós estamos expandindo e realmente vendo o mercado com uma maior abrangência e dentro da construção civil, eu tenho uma pergunta. Como a gestão, a performance pode ser inovada e pode ser melhorada na construção civil? Essa pergunta é para você, mas quem vai responder aqui hoje é um convidado do Nordeste, um líder, Kaique Macedo, que atua hoje como engenheiro, tem uma empresa de engenharia, uma grande empresa, uma construtora que vai entrar nos detalhes na sequência, no Nordeste brasileiro e da construção civil. Fique ligado que vai ter muita coisa boa por aí. Tamo junto. Olá, gestor. Olá, gestora. Olá, planejador. Olá, planejadora. Eu sou o Pedro Neri, CEO da PhD Engenharia. E eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PhD Engenharia. E hoje, em mais um PELCuboCast, você vai conseguir acompanhar mercado, inovação, tecnologia, com um convidado muito especial, pessoal. Hoje o Kaique, engenheiro civil, na construção de alto padrão, vai falar muito com a gente aqui sobre como inovar e trazer tecnologia no mercado de construção civil, né, Pedro? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Kaique Macedo, um amigo aí que relembrei agora, né? Depois de 5 anos e, assim, propositalmente, no mês da PhD Engenharia, Kaique, nós estamos fazendo 5 anos e foi quando a gente começou a conversar, né? Quando a gente se conheceu lá atrás, 2018. Vou falar um pouco aqui. Kaique Macedo é o presidente da Plantão Engenharia, especialista em vendas, engenheiro civil de formação, diretor do Grupo Macedo, uma empresa especializada em obras civis de alto padrão, de luxo, e também obras industriais, com atualmente 10 milhões em obras, mais de 20 canteiros. E em 2017, foi um pouco depois aí que eu o conheci, criou startup de Plantão Engenharia. Atualmente capacita mais de 5.000 estudantes no Brasil e comunica com mais de 2.000 assinantes, né, dentro desse ecossistema que é a Plantão Engenharia. E aí eu gostaria realmente de conhecer e trazer aí para o nosso podcast, Kaique Macedo. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, por aceitar esse convite, por trazer tudo isso aí que a gente já falou, mas agora que vem o ouro, né, Pedro? Agora que é a hora. Fala um pouco de você, Kaique, mais uma vez, meu irmão. Obrigado por estar com a gente aqui nesse podcast. Muito obrigado, eu que agradeço aí a participação aí desse podcast. Para mim é uma honra estar falando sobre planejamento, projeto e processos, né? Eu acho que daqui dá para ver a camisa, né? Projeto, planejamento e performance. Planejamento e projeto, é isso aí. É o lema. Aí, né? Então é isso aí. Para mim é uma honra estar participando desse podcast, estar falando com dois grandes nomes, né, da engenharia. E sem sombra de dúvidas, hoje a gente vai aqui trocar boas conexões. Vamos aí estar ajudando o pessoal que está não sei. Mas às vezes o cara está no ponto de ônibus, às vezes o cara está na obra, às vezes o cara está no carro, está no avião. Enfim, onde você estiver hoje, agora, nesse momento, escutando esse podcast, tenha plena certeza que você chegar até o fim dele, você vai estar recebendo grandes insights. Bom demais, Kaique. Boa, Kaique. Kaique, me conta uma coisa, dentro da sua trajetória como um todo, quando que foi a abelhinha do planejamento, da gestão, picou você aí? Como que foi esse processo de conhecer essa estratégia de gestão, planejamento de obras? E o que você sentiu dentro desse processo de aprendizado? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu venho de uma família tradicional, né? Posso falar de um engenheiro raiz, né? Que aprendeu sozinho pelos caminhos aí da engenharia. Né? Eu costumo falar que, obviamente, a gente é uma cidade do interior, uma cidade com 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, diferente de um grande São Paulo, enfim, outras cidades. E há muitos anos atrás, né, as oportunidades que tinham aqui eram diferentes das oportunidades de um engenheiro que saísse daqui, fosse trabalhar numa multinacional ou fosse trabalhar numa Odebrecht da vida, numa Camargo Corrêa, enfim. Essas empresas que estavam aí, né, que já tinham acesso a uma informação
avançada. E dentro de tudo isso, eu vendo um pouco mais dessa trajetória, eu pude aprender com todos eles com relação aos erros, né? E em cima disso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ver quem estava fazendo melhor do que a gente. Boa. Então, é aquela história, né? Você me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu Aprender és. com os bons, né, Kaique? Exatamente. Por isso que você tá aqui, ó. Se apoiar no ombro de gigantes. E se você é o cara mais sábio da mesa, significa que você tem que sair da mesa e procurar uma mesa que é onde você é o mais burro. É, isso aí. Então, é algo que eu comecei a ver isso, e não à toa que eu criei o Plantão Engenharia, baseado num gargalo, baseado numa dor, baseado num problema específico da maioria dos profissionais. Não falo só da engenharia civil, mas dos demais. Mas como eu sou focado em engenharia civil, o maior gargalo deles é, obviamente, acesso à prática, e essas informações que eu busquei. Então, a gente sabe que para você alcançar um certo nível de maturidade ao longo da jornada, ao longo do processo, você passa por inúmeras situações. Você toma prejuízo, você contrata consultoria, né? Você vai aos trancos e barrancos, você vai aprendendo, você vai melhorando o processo. E aí você vem para um certo nível de maturidade, né? Então, se você tem a oportunidade de você estar diante de pessoas com esse certo nível de maturidade, você está economizando anos-luz na sua vida. A exemplo disso, obviamente, é você que está aí assistindo, escutando esse podcast. Então, você está economizando anos-luz da sua vida e prejuízos financeiros futuros. Tá acelerando o aprendizado, com certeza. Ô, Kaique, já entrando nessa pegada aí da Plantão Engenharia, né? Foi onde eu te conheci, né? Isso. E lá a PhD estava iniciando, assim, na verdade, eu que te procurei, eu falei, quem que é esse cara aqui que está movimentando essa plantão aqui, né? Como é que foi, cara, essa ideia aí de realmente criar esse ecossistema que você criou, né, da plantão? Como é que foi essa proposta? Da onde veio? O que é e o que é hoje, né? O que é a plantão hoje, né? Para a gente até já indicar aí, ó, quem não segue, né, a Plantão Engenharia, um ecossistema, e aí explica para nós esses detalhes. Contar um pouco sobre essa história, para mim é satisfatório, porque eu acredito que foi através dela que eu mudei muito do meu mindset. Eu pude evoluir significativamente depois que eu comecei a empreender. E dentro desse sentido, né, como um todo, o Plantão Engenharia nasceu, obviamente, eu sempre falo, primeiramente com intimidade com Deus, acima de tudo. Segundo, foi de uma necessidade que eu observei, que eu verifiquei no mercado, que já existia. E isso é muito simples. Quando você tem grandes ideias, né, qualquer empreendedor independente, se você está criando um negócio, se você está criando uma solução, essa solução, a primeira coisa que você precisa entender é se ela tem demanda. Quando você começa a entender se ela tem demanda, você começa a ver se ela tem escalabilidade. Isso é alguns dos pilares do growth, né? Para você ter crescimento sem empresa. Então, quando você entende se ela tem demanda, massa. Mas ela tem escalabilidade? Tem. Então, beleza, vamos escalar. Então, dentro desse princípio, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu não sabia disso no passado. Eu aprendi isso na raça. Então, assim, eu via através da minha faculdade em si. Eu era uma pessoa que eu estava no 5º período, mas eu já estava em obra desde os 16 anos de idade. Então, quando eu entrei na faculdade, quando eu chegava com os pés, as botas meladas de lama no 4º, 5º período, eu era um extraterrestre. Eu era um ET dentro da sala. Ninguém queria sujar a bota, né, Kaique? Nem queria sujar a bota, as pessoas achavam estranho. Pô, quem é esse cara? O cara no 4º período tá com uma bota melada de lama, que viagem é essa? Então, assim, quando eu chegava, aí, assim, as pessoas não sabiam o básico que eu já sabia há anos. O que é uma piga-baldame, qual é o processo, como fazer, execução, carpintaria, liderança de obra, tocar obra. No 5º período, eu estava tocando, diga-se por passagem, junto com meu pai, que é meu espelho, e uma obra de um açaí atacadista de 9.000 metros quadrados, com 120 operários na minha empresa, na nossa empresa,
e eu estava tomando conta de uma turma de 60, com 17 anos de idade. E eu tocava isso de manhã e de tarde e fazia a faculdade de noite, e assim sucessivamente. Então eu vi uma necessidade. Caramba, o cara sai da faculdade e não sabe nada. Os professores estão aqui na frente, não ensinam a prática. Então existe um gargalo aqui. Isso aí. Existe Legal. um gargalo. E aí foi quando, no passado, eu tinha um Instagram, que algumas pessoas talvez conheçam ou não, foi o quarto Instagram do Brasil de engenharia civil. E ali quando tudo era mato, para falar a verdade, não Qual que existia era? em cima, não existia nada. Né? Então, assim, era 2013. 2013. Em 2013 para 2014, eu tinha feito aí as primeiras publicações do Macedo Construções, que era um Instagram que na época tinha 50 mil seguidores. E eu decidi formar grupos de WhatsApp, para ter uma aproximação com os seguidores. Então foram formados 3, 4 grupos de WhatsApp, onde eram listas de esperas de 3, 4, 5 meses para entrar no grupo. E aí foi quando eu disse, cara, aí tem uma oportunidade de negócio. E foi quando eu criei esses grupos de WhatsApp, particularmente, e em cima dele a gente fomentava a comunidade, a gente fomentava o conhecimento, o network. E aí eu comecei a cobrar uma taxinha em cima disso e o negócio foi evoluindo e aqui estou eu com uma plataforma. Ô, Kaique, e assim, pensando nesse movimento aí de formação de pessoas, e aí na sua área e pela Plantão também, com uma abrangência maior no Nordeste e no Brasil, né? Como é que você enxerga assim, a necessidade, o que um engenheiro precisa para se tornar gestor? Né? O que você está vendo de deficiências e o que ele precisa para realmente ser um gestor ali na construção civil e fazer uma obra bem gerida, né? Executar uma obra com gestão e não só um executor ali, um tocador de obra. Eu acho que as pessoas vão me crucificar, mas o cara... Não, tá online, fica tranquilo. Tá tudo certo. Para o cara ser gestor, ele tem que esquecer a faculdade. Porque a faculdade não ensina gestão. Não, mas isso é fato, né? Ensina... A faculdade não ensina gestão. Eu não tive aula de gestão, você teve, Pedro? Ensina muito a parte técnica, né? Mas no dia a dia, gestor. Nem se você fizer um curso... um bom nicho de mercado aí, ó. Fazer uma faculdade de gestor para engenharia. Se você terminar a engenharia civil e voltar para fazer administração, mesmo assim você não aprende gestão. Esse é um grande problema. Eu acredito que para o cara ser gestor, ele tem que começar a olhar quem faz gestão. Desde o início, desde o princípio. Então, assim, eu estou no primeiro período. Começa a aprender gestão. Entendeu? Então, assim, começa a aprender gestão. A gestão é o que? É você saber pegar a planilha, olhar, ligar, ver o que... Não. A gestão, com eficácia, primeiro começa de você planejar. Planejar o que vai acontecer. E durante o processo, você ter a proatividade de você resolver problemas em tempo hábil e com economia. Isso eu falo em qualquer situação empresarial, não estou falando só em obra. Em qualquer empresa, se você é um gestor, você tem que resolver problemas em tempo hábil e com economia. Isso é algo que é notório. Então, assim, acho que para você ser gestor hoje, você tem que ter um pouco um olhar fora da caixa, sair, furar a bolha, né? Não ficar só eu vou fazer um curso técnico, eu vou fazer um pós-graduação, eu vou fazer um MBA. Hoje, se você faz um MBA, você não sabe gestão por 100%. Então, eu conheço muita gente que nunca precisou fazer um MBA e é muito melhor gestor do que muita gente aí por aí afora. Então, assim, é uma questão de visão. Muita gente nasce com dom, outras desenvolvem e tem que passar mais tempo investindo em si mesmos para poder desenvolver esse dom. Legal. É até um ponto bem interessante para a gente debater, né? Falando um pouco de educação, né? Nessa área de gestão, de obras, né? A gente vê as pessoas, às vezes, tentando dar um passo muito além do que precisa para aquele momento, né? Então, às vezes, a pessoa está procurando o MBA, mas na realidade ela precisa fazer um curso de análise de projeto primeiro.
Isso. Depois ela precisa fazer um curso de quais os dados que ela tem que gerir em um projeto. E, cara, possivelmente depois que ela dominar todo o básico, aí, cara, faz sentido fazer talvez um MBA para complementar, sabe? Mas realmente o que a gente pode, né, passar nesse podcast é que você primeiro precisa entender muito bem o básico, porque sem o básico não adianta entender o que o MBA avançado está falando. Não é isso, cara. Isso. Entende o básico bem feito, porque com o básico bem feito você já consegue dar muitos passos e criticar o que você vai ver no futuro, né, Caio? Exatamente. Eu vejo muita gente saindo da faculdade para, eu vou fazer minha especialização. Aí o cara, não, beleza, eu vou fazer especialização de quê? Não, eu vou fazer especialização em segurança do trabalho. Pronto. Aí acaba por ali e diz que ele é especialista. Eu fico perguntando hoje, com essa quantidade de cursos, pós-graduação à distância, pós-graduação não sei o quê, será realmente que a gente tem no mercado especialistas? Para mim, eu vi uma vez que um especialista, para ele se tornar especialista, ele tem que ter tantas horas praticadas. Não é só fazer um curso. Tem que ter a prática, né? Experiência. Não sou especialista, não. Você tem que ter não sei quantas mil horas praticadas. É igual você tirar a carta, né, para voo, você ser piloto de avião. Você tem que ter não sei quantas horas de voo para você dizer assim, posso pilotar agora um Boeing. É isso mesmo. E agora, o quadro Ping Pong. Onde nós vamos fazer aí perguntas para você, Kaique, e uma resposta rápida aí pra gente. Obra sem planejamento é... Prejuízo. Eficiência depende de quê? Competência. Pior coisa que pode acontecer em uma obra? Prejuízo. Qual a principal característica de um gestor na construção civil? Eita. A principal característica de um gestor... Para um bom gestor na construção civil, né? Para um bom gestor... Prazo, custo e qualidade. Bacana. E qual que é a sua maior referência aí de liderança? Maior referência? Exatamente. Deus. Legal. Mete bronca aí, Pedro. Kaique, conta pra gente aqui um case nesse quadro Case de Sucesso. Conta pra gente um case de uma obra que foi bem legal a experiência, conta as ferramentas que você usou, como que foi. Ô, Kaique, e nós, né, até para você também entender um pouco, né, a PhD Engenharia, nós somos uma empresa de gestão, planejamento e gerenciamento de obras com a implantação de LPS Lean dentro dos nossos clientes, né, foco industrial, civil pesado. Então, nós fazemos esse serviço de planejamento e temos uma pegada muito parecida com a sua de levar um ecossistema para o mercado de treinamentos, aqui o podcast, nós estamos levando conhecimento, nós estamos levando a nossa carga, nosso conhecimento, nosso know-how, o que a gente aprendeu, o que a gente errou, para que realmente, como vocês aí da Plantão, né, o mercado tenha acesso a essa informação. Então, eu vejo assim, uma sinergia muito legal na parte de treinamentos, né, a parte desse movimento. Assim, só para... o Plantão e a PhD, e aí o Grupo Macedo, com certeza, estão com uma sinergia boa aí, né? De movimentos. Vamos fazer coisa nova aí, vamos botar aí para rodar coisas novas aí, nas plataformas aí, vamos fazer esse negócio crescer mais, porque eu acho que conhecimento ele tem que ser compartilhado e multiplicado, porque é algo que é primordial, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa, né, Kaique? É uma responsabilidade nossa. É isso aí. E, Kaique, indo mais para a fase final aqui do podcast, acho que tem um ponto que todo mundo gosta muito de ouvir, é bem interessante ouvir de você, né, que está trazendo tanta coisa nova para o mercado. Como que você tem lidado com inovação dentro dos seus projetos e o que você tem de novo aí que você tem falado, olha, Pedro, isso aqui tem dado muito certo, a gente tem implantado em os projetos e tem visto resultado ou na produtividade, ou na qualidade, ou no prazo? Conta um pouco para a gente. Quando a gente fala em inovação, nem toda inovação é bem-vinda para o processo da empresa.
Nem toda inovação é bem-vinda para o processo da empresa. Você precisa entender se ela está preparada para receber a inovação, né? Então, assim, a gente precisa, vem muito da parte do gestor, porque existem 550 ferramentas que você pode usar na sua empresa, mas você não sabe se a sua empresa está preparada para usá-la. Então, é muito importante. Às vezes, o feijão com arroz, ele está surtindo mais efeito do que você querer inventar algo novo. Mas aqui na nossa empresa, especificamente, a gente tem, obviamente, substituído um pouco de, vamos lá, processos, né? A gente tem otimizado processos dentro dos canteiros de obras. Então, a primeira coisa que a gente está trazendo para dentro dos canteiros de obras a nossa inovação está dentro do atendimento. Primeiro ponto. A gente é uma empresa que, como a gente trata-se de alto padrão, eu vou agora associar vocês, por exemplo, se você chega numa loja da Ferrari, uma loja da Mercedes, você chega ali, vamos lá citar ali, lá em São Paulo, você chega lá para tomar um café, que tem um café lá na Mercedes-Benz. Você chega lá para tomar um café lá, você vê, ter a experiência de você estar em algo de alto padrão, num atendimento de alto padrão, numa requinte. Então, você tem que eu pensei dessa maneira e transpareci, joguei essa experiência para dentro do alto padrão na construção civil. Por quê? Porque quando você lidar com pessoas de alto padrão, clientes de alto padrão, seja ele industrial, seja ele residencial ou reforma, eu acredito que o maior diferencial vai estar em você no atendimento, na assistência. Você entender a lógica do negócio, a lógica do jogo. Um cliente de alto padrão, ele não quer ser atendido em horário comercial. Ele quer ser atendido fora do horário comercial quando ele precisar. E ele paga caro por isso. Ele quer ser atendido no domingo, se ele quiser. Ele quer ser atendido no sábado, se ele quiser. E ele paga caro por isso. E você cobra caro para isso. Então, existe um diferencial nosso nesse sentido, como inovação no atendimento. Que isso não, a meu ver, não é muito feito por muitos empresários hoje no Brasil. E na maioria das vezes, ele quer ser atendido por você. Então, assim, é um cara de um poder aquisitivo que é dono de indústria que quer ser atendido pelo próprio dono do negócio. É isso aí. Comercialmente tem muito disso, né? Tem. E um ponto específico que eu estou trazendo para dentro da minha empresa, e aí eu volto a trazer. Inovação requer tempo. É um tempo de curva de aprendizagem, de maturação que várias pessoas vão aprender. Vamos supor, eu quero dar um tablet para cada mestre de obras meus de alto padrão. Mas para quê? Para evitar papel em obra. Para evitar papel em obra. Eu quero ter lá só um QR Codezinho, uma necessidade de um QR Code, um tablet com internet, para que ele possa ver os projetos lá na hora, para que ele possa alimentar o meu ERP, que ele possa alimentar o meu sistema, para que ele possa alimentar o meu almoxarifado. Mas, Kaique, você tem tudo isso hoje? Não tenho. Porque isso é um processo. Demora. Eu tenho tudo isso. Só uma mudança de cultura, né, cara? Eu tenho tudo isso na minha cabeça, mas vamos lá. Tem mestre de obras que me viu brincar de carrinho na obra. Com o meu pai. Então, como que eu vou quebrar uma cultura de pelo menos 25 anos? O cara fazendo do mesmo jeito. É difícil. A gente tem essa pegada aí, e isso aí a gente também movimenta no mercado, né? Como a gente presta serviço de gestão, planejamento, a gente sempre está buscando esse processo melhorar os processos dentro das empresas. E hoje a gente, é o que você falou, nós fomos nas grandes e a gente entendeu, né, as grandes empresas aí, Andrade Gutierrez, Barbosa Melo, né, essas grandes mesmo, né, a construção, o que elas fizeram? E aí a gente foi lá e enxergou a excelência operacional, né, que é melhorar o desempenho dentro das empresas. E hoje a gente é especializado em implantação do Last Planner System, que é uma metodologia Lean Construction, e que é a base da empresa, mas hoje a gente é especialista, mas nós começamos batendo cabeça, treinando e vamos errando, até a gente criar, assim, são 2 anos de caminhada. Você tem que ir fora do país para adquirir o conhecimento desse. Exatamente. Você tem que tomar prejuízo para entender o que você tem que fazer. Tem que ir errando e aprendendo, errando e aprendendo. É isso aí. Exatamente. Kaique, e nós estamos aqui já indo para um quadro
agora ou nunca. Queria que você já deixasse aí uma dica sua para quem está escutando, que vai ser uma dica bem valiosa aí para a turma. Nossa, vamos lá. Uma dica valiosa para ficar marcante para o pessoal aí. Primeira coisa, não desiste dos seus sonhos. Primeira coisa dela, parece ser clichê, né? Mas tem muita gente que ainda desiste, né? Hoje eu vi uma frase aquele cara, o maior corredor do mundo. Bolt, ele mesmo. Ele disse que passou 4 anos da vida dele para correr 3 segundos e ganhar. E tem gente que passa 2 meses, erra e desiste. Isso aí. Então, assim... O cara lutou, né? Então, assim, a dica que eu posso dar para todos vocês hoje é que vocês têm que... É até outra frase do Abraham Lincoln, né? Que você tem que afiar o machado, passar horas e horas afiando o machado, para na hora de cortar a árvore você passar 1 hora. É isso aí. É o planejamento antecipado, a estratégia, né, Kaique? Que é o que a gente traz aqui, ó, na maioria dos nossos episódios. O que fazer para antecipar e fazer com uma estratégia melhor, uma performance melhor. Então, a dica que eu dou para vocês é que não parem de se capacitar, não parem de participar de eventos, não parem de fazer network, não parem de estudar, ler livro. Se você precisar gastar R$500 mil em curso, gaste, porque vai retornar para você 3, 4 milhões de reais. Legal. Então, assim, é isso. Não tem segredo, é constância. É você manter a constância. Tudo que você mantém constância, você se torna especialista, que volta para aquilo que a gente conversou no início. Você se torna especialista naquilo, certo? E você vai fazer muito melhor e muito mais rápido. Então, assim, mantenha a constância, não desista dos sonhos, afiem o machado para se preparar para qualquer situação da sua vida. Eu acredito que isso é a lei dos juros compostos. Trazer todo mundo para pensar no longo prazo, né, Kaique? Então, às vezes não faz sentido no momento reter, analisar, estudar, mas no longo prazo compensa, né? No longo prazo sempre vale a pena. É isso aí. Kaique, estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Nosso terceiro episódio aí da nossa segunda temporada do PL Cubo Cast. Estamos na segunda temporada e aí por isso esse, né, um movimento diferente aí que está todo mundo aí presenciando. Queria agradecer, cara, muito a sua participação, a contribuição. Foi muito top. Foi 10. Obrigado, viu, Kaique? Foi muito top. Realmente, assim, um conteúdo bem diferenciado, uma região diferenciada, né? Uma pessoa que tem um movimento muito diferenciado aí nas redes sociais. Parabéns pelo que você está desempenhando aí, pelo que vocês estão fazendo juntos aí, né? No Nordeste e no Brasil. E, cara, tamo junto, né, nessa parceria. Quem aí, né, nos acompanha, siga as nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram, siga, né, o PL Cubo Cast, a PhD Engenharia, o Plantão, o Grupo Macedo, tem muita coisa boa aí já para seguir só nesse podcast, né, que a gente trouxe para cá. Agradecer a turma aí, todo mundo, Sidney, na nossa equipe de marketing aí, que hoje está em peso aqui, Ana, Lucas, Giovana, o Matheus e os Pedros aí, né, o Pedrão, tamo junto. E muito obrigado, viu, Kaique? Inclusive, se sair aí, pessoal, uns barulhinhos aí de WhatsApp chegando... Não, para mim... Nesse momento, eu estou recebendo fotos de uma obra que está acontecendo agora à noite, de um engenheiro. Inclusive, Atla, eu espero que você escute esse podcast, que é sobre gestão. Parabéns, meu amigo, você foi um engenheiro excepcional no planejamento e crucial no resultado dessa obra, que está sendo finalizada hoje. Vai escutar, boa, tá vendo? Manda pra ele. Vou mandar. Valeu demais. Obrigadão, Kaique. Valeu, turma. Até a próxima. Até o próximo PL Cubo. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Obrigado, pessoal.